O neném dele morreu, o rei Davi. Ele disse: eu vou ainda ver. Ele ficou confortado. Ele disse: eu ainda vou ver meu filho. E então, uma coisa que você vê, identificação, aqui olhando a passagem que a gente acabou de ler, o versículo 13, vemos que diz no final do versículo que seu nome se chama o Verbo de Deus. Onde é que fala sobre verbo? João capítulo 1 e o versículo 1: no princípio era o quê? O verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, está falando com certeza de Jesus Cristo. Então, a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo é que a segunda vinda de Cristo vai ser depois de 7 anos de tribulação, e todos vão ver a Ele quando Ele vier para botar seus pés no chão. Diz lá em Zacarias que Ele vai botar seus pés no Monte das Oliveiras, e quando Ele botar os pés no chão, vai dividir aquele pedaço de terra, e o mar Mediterrâneo vai poder descer lá para o Mar Morto, do que a gente entende. E vamos olhar passagem 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, que a gente até olhou ontem, para ver a diferença entre o arrebatamento antes da tribulação e sendo só para os crentes, e sendo uma retiração, ou tirando os crentes aqui da terra. E de novo, como eu estive falando, imagina, né? Pessoas desaparecendo. Imagina no jornal, o que é que eles vão dizer? Para onde foram milhões de pessoas? O que foi que aconteceu? Eu acho que até alguns vão dizer que foram os... como é que chama? Extraterrestres. Extraterrestres que vieram abduziu e sequestraram eles, né, talvez. Mas aqui então no versículo 13, que a gente viu ontem: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. É verdade. Deus quer para a gente saber as coisas direitinho. Diz: com respeito aos que dormem, e aqui dorme falam de quê? De morte. Você sabe o nome para cemitério? É lugar de dormida. Eu trabalhei por um tempo, quando eu era rapaz, eu trabalhei no cemitério e cortando grama. Eu nunca tive que cavar cova, não. Eles tinham trator para isso. Isso lá em Chicago, perto de Chicago. Mas o gerente lá disse: olha, você pode ver se pessoas adivinham onde você está trabalhando, dizendo, por exemplo, eu estou no lugar que tem 5.000 debaixo de mim, mesmo que eu acabei de começar a trabalhar lá, e eu estou por cima de 5.000, quer dizer, os 5.000 enterrados, né? Aí também aqui e acolá tem uma placa que diz descanse em paz, né? Aí pode dizer, aqui e acolá tem uma placa mandando a gente parar e descansar um pouco, né? Mas cemitério, lugar de dormida do corpo. E então o apóstolo Paulo, escrevendo para pessoas ver que podia estar tranquilo sobre os crentes que morreram antes dele. Depois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isso: nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Quer dizer, os que dormem, os que morrem no Senhor, os que morrem como crente vão ressuscitar primeiro, e nós logo depois subir juntamente com eles. Então diz: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo. Agora isso aqui eu acho que é possível que só os crentes que vão ouvir. E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, está aí a palavra, arrebatamento. Seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então você vê diferente do que a gente leu lá em Apocalipse 19, que lá vai ser Cristo vindo, chegando para batalhar contra o inimigo, que é Satanás, e a vitória já é dele. E outra, em 1 Coríntios 15, vamos dar uma olhada lá, 1 Coríntios 15, versículo 50. E diz assim: isso afirma, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem corrupção herdar a incorrupção. Então aqui mostrando que nós não podemos ir com o nosso corpo que nós temos agora para o céu, tem que ter o corpo glorificado. E no 51 diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Quer dizer, nem todos vão morrer. Então essa ideia que a gente tem, que eu falei ontem à noite, né, que pessoas dizem, em geral é verdade, que só tem duas coisas certas, é pagar imposto e morrer. Mas ele diz aqui, nem todos vão dormir, quer dizer, vão morrer, porque alguns vão ser levados. Então diz no versículo 52, sim, aí no fim do versículo 51, mas transformados seremos todos. Então temos que ter o corpo glorificado para subir para o céu. Então essa transformação eu acredito que acontece no momento que Deus vem com arrebatamento e nós vamos subir. E uma pergunta que eu tenho a curiosidade: quantos aqui já sonharam voando? Não. Eu já. Não. Eu já sonhei. E a queda? Eu caindo Queda eu sonho. Eu disse que é crescendo, né? Eu já sonhei muitas vezes voando. Eu sonho. E às vezes eu pensava, eu devia ensinar os outros a voar também. Mas como é que voa? Mas eu sonho também caindo. Eu voava nadando. Cai, né? Era dando um pulo mas eu acredito que nós vamos poder. Ora, se vamos subir, é que vamos voar. Agora, sem precisar fazer um movimento nadando, né? Pastor, mas agora eu gostaria só de ler. Segura aqui que eu boto. 52, posso? Uhum. Ó, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Exato. Então aqui falando, né, como nós vamos não ter mais nosso corpo vil que nós temos agora, nosso corpo cheio de defeitos, nós vamos ser transformados para ter o corpo glorificado. Lembra como Jesus, ele podia, depois de ressurreto, ele podia aparecer e desaparecer, ele podia entrar num ambiente trancado, sem quebrar a porta. Então, no 53, diz aqui... Porque é necessário, posso? Pode. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Muito bem, então o corpo mortal é que nós temos agora. E nós vamos ter então o corpo imortal, que não pode morrer. Aí o 54 diz: e quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragado foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Eu tenho duas amigas que partiram aqui da vida, aqui na terra, há pouco tempo. A dona Leonora, lá de Messejana, ela tinha 93 anos, acho que era, e ela é uma pessoa crente,
E ela, no final da vida, ela, não sei se ela teve derrame, ela não conhecia quase as pessoas e ela era, bem dizer, só deitada, não podia fazer quase nada. Mas ela agora está bem. Agora ela tem o corpo glorificado no céu. Aliás, ela realmente tem etapas, né? Hoje em dia, quando pessoas morrem, eles vão para o céu com a alma e o corpo fica aqui na terra, que ainda vai ser ressuscitado no arrebatamento. E aí que ela vai ter o corpo glorificado. Outra é a dona Rita, a sogra do nosso amigo Silas Brandão, que toca a sanfona, tocava muitas vezes no retiro lá no Joia. A sogra dele morreu de câncer, foi domingo passado agora, faz pouco tempo. Eu estive com as duas visitando poucos dias antes que elas morreram, mas elas morreram, mas ainda estão vivas, elas estão com Cristo. Então a segunda vinda vai ser diferente do arrebatamento. Vamos olhar lá em Mateus 24, Mateus capítulo 24 e versículo 29. Mateus 24 e versículo 29. E aqui diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o céu escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e a outra extremidade dos céus. Então você vê que todos vão ver. E mais um nesse mesmo assunto em Apocalipse, mais uma vez, versículo 7 do primeiro capítulo. Apocalipse 1 e 7. Aqui Jesus falando: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, quer dizer, os que foram responsáveis pela crucificação dele, e todos os tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então Jesus vai vir na segunda vez, não secretamente, ele vai vir onde todos vão ver na hora que ele vem. Aí outra passagem que tem a ver com a segunda vinda, vamos olhar em 2 Tessalonicenses capítulo 1. 2 Tessalonicenses capítulo 1. E enquanto você está olhando, procurando essa passagem, eu quero falar só um instante sobre vingança. Vingança, nós temos direito de procurar? Não, absoluto. Nós vemos em Romanos 12 que, por exemplo, no versículo 18 do capítulo 12, se possível, quando depender de nós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim, Deus falando, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Agora, no capítulo a seguir, diz que, no versículo 1, todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus, as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, vemos aí no versículo 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então vemos que Deus colocou os governos
para vingar contra o mal. Mas então, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo 7, aqui o Paulo falando das pessoas crentes que estavam passando por perseguição. E ele diz, e a vós outros que sois atribulados, obrigado, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Aqui falando da segunda vinda, né? Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, como é identificado aqui as pessoas que não aceitam Jesus? Aí no versículo 8 diz. Em chama? Não, como é identificado as pessoas que não aceitam Jesus? No 8 diz, em chama de fogo, voltando-se contra os que conhecem. Pessoas que não conhecem a Deus. E contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor. E as pessoas que não obedecem o Evangelho. E o Evangelho quer dizer o quê? Boas novas de salvação em Cristo, né? Então, você vê que Deus vai tomar vingança contra o pecado. Por quê? Uma pessoa que não aceita Jesus, a Bíblia diz o salário do pecado é a morte, a Bíblia diz todos pecaram. Então até a pessoa que diz, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca assaltei um banco, ou outra coisa grande, né? Mas Jesus falou que se a pessoa tiver um mau pensamento, se a pessoa pensar em fazer o mal, ou só não faz porque não teve coragem, ou mesmo mentiu, ou seja o que for, os 10 mandamentos já é um resumo, né, dos pecados mais assim comum que existe. E então vai ter, e às vezes a pessoa diz, e fulano é até presidente, ladrão e até presidente, mas um dia Deus vai punir o mal, né? E então já se torna assassino, né, pastor? Só em pensar. E pensar que o mal deve acontecer com fulano de tal, né? Já é um assassino. Um desejo, né? Só eu perante um Deus perfeito, um Deus santo. Eu tenho aqui nesse Got Questions, que eu falei, né, antes que começamos, que quer dizer em inglês, tem perguntas, e perguntas da Bíblia. Então tem a versão em inglês e tem a versão em português. Até uma pessoa que ajudou a traduzir foi um filho do pastor Bruce. Parece que o Daniel, um dos filhos dele, ajudou a traduzir para o português. Então aqui o cronograma do fim dos tempos, para a gente ver a primeira coisa sendo o arrebatamento. É o que falta acontecer no fim dos tempos, é o arrebatamento. E como a gente falou, isso pode acontecer qualquer instante. Então Cristo vem nas nuvens para arrebatar todos que nele confiam, e os mortos em Cristo serão ressuscitados, levados para o céu também. Os mortos em Cristo quer dizer as pessoas que morreram durante esse tempo do Novo Testamento. O que os estudiosos pensam é que os que morreram na fé no Velho Testamento ainda vão ser arrebatados depois. Então o que vai acontecer depois do arrebatamento? O anticristo vai vir. Eu estive alguns anos atrás na cidade de a pronúncia eu acho que não combina bem com o que o brasileiro diz em inglês é New York, né? Nova York, né? Eu às vezes digo um pouco diferente, mas é bem dizer uma capital do mundo, né? Lá tem até americanos que dizem, isso aí não é Estados Unidos não, isso aí é já um outro país, é cheio de pessoas de toda parte do mundo. Por isso que tem Nações Unidas lá. E vocês sabem que as Nações Unidas agora está com o
Direitos humanos. Bota até terrorista para organizar direitos humanos, Direitos né? humanos. Mas eu estive lá no prédio das Nações Unidas uma vez, que eu fui lá resolver outras coisas, e eu pensei, sabe da coisa, as Nações Unidas não está muito longe. Não sei se hoje eles deixam a gente entrar, mas naquele tempo eu entrei e fui lá para dentro. E eu pensei, eu estou pisando onde o anticristo vai pisar um dia. Porque eu acredito que o anticristo já está combinado. As Nações Unidas é exatamente para isso. Para um dia o anticristo vir e dizer, eu vou ser o rei do mundo, né? Eu vou governar o mundo todo. Mas então, o anticristo vai chegar, ele vai ser um homem com poderes satânicos, que ele vai ganhar o mundo com promessas de paz. O mundo quer paz, né, em geral, né, porque tem tanta guerra. Agora é verdade que alguns querem guerra, eles querem ver morrer muita gente, né. Tem gente que diz, né, que o Bill Gates, né, que tem gente demais, é bom que morra um bocado. Mas em geral, pessoas querem paz. Então o anticristo vai vir e vamos ter um período de 7 anos. Sabe que o mundo podia ser destruído agora mesmo com as bombas atômicas que tem bastante para destruir o mundo todo, para morrer todo mundo. Mas o mundo todo não vai se acabar por pelo menos 1007 anos, porque tem a tribulação, 7 anos, e tem o milênio depois, que é 1000 anos. Então, se a pessoa diz, será que o mundo vai acabar agora mesmo? Você pode dizer, se o arrebatamento acontecesse agora mesmo, ia ter 7 anos de tribulação e 1000 anos de milênio. Aí depois disso é que o mundo vai se acabar. Se você olhar em 1 Pedro, o Pedro fala sobre o fim do mundo. 1 Pedro, o capítulo 3, não, desculpe, é o 2 Pedro, fala aqui sobre os últimos dias, versículo 3 do 3, 2 Pedro 3:3, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Olha aí, pessoas vão ficar zombando, dizendo que Cristo vai voltar. Não, é porque desde que os pais dormiram, desde que os pais morreram, né, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que ao longo do tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Sabe que às vezes pessoas têm um desenho mostrando a arca de Noé e Noé olhando para fora com um sorriso e os animais botando o elefante e girafa botando as cabeças para fora, e é como se fosse um piquenique. Mas sabe, o dilúvio era uma coisa que representou morte de todos os seres viventes, todos os seres humanos, todos os seres viventes com fôlego, os peixes. Agora alguns, por exemplo, no Crato ficaram fósseis, né? Porque terra caiu por cima e fez deles pedra. Mas em geral os peixes estavam bem, porque a água é o lugar deles, mas os animais e os seres humanos, morreu todo mundo, só não Noé e a sua família. Então aqui o Pedro está falando disso, ele está dizendo que o versículo 7, ora os céus agora que existe e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados ou reservados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então ele está comparando o dilúvio que destruiu o mundo todo com o futuro castigo de Deus sobre a terra rebelde. Então diz que o mundo está entesourado ou reservado para fogo. Então
o arco-íris, que hoje em dia tem sido usado para representar homossexualismo. Uma perversão, uma blasfêmia contra Deus, porque Deus deixou o arco-íris como sinal que o mundo não ia ser mais coberto 100% de água. Tem enchentes em alguns lugares, mas o dilúvio foi o mundo todo coberto de água, até a montanha mais alta foi coberto com água. Então o mundo um dia vai queimar por completo. Vemos aí no versículo 8: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então isso representa, por exemplo, desde que Cristo morreu, ressuscitou, voltou para o céu, e os anjos naquela hora vieram e disseram: ele vai voltar. Então, comparado com um dia para Deus, não é nem 2 dias ainda completo, porque Jesus morreu quando ele tinha mais ou menos 33 anos. Nós estamos, o que é que representa 2024? 2024 anos. Desde que ele nasceu. Isso. Nasceu na simetria. Então quer dizer que é um pouco menos de 2000 anos agora, desde que ele morreu, desde que ele subiu para o céu. Então ele está para voltar, e perante o calendário de Deus é como se fosse menos de 2 dias. E uma coisa interessante, a data, o calendário de hoje, e tem alguns países que têm outros calendários, mas em geral o calendário nosso é usado pelo mundo quase todo. Um ateu que diz que não crê em Deus, mas quando ele escreve a data, por exemplo, no cheque ou num documento, ele está, num certo sentido, comemorando o nascimento de Jesus, porque a data representa 2024 anos desde que Jesus nasceu. Então, vemos aqui no versículo 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, é longânimo para convosco, não querendo que o quê? Nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, vemos que o Pedro está dizendo aqui, inspirado por Deus, claro, que Deus está, bem dizer, esperando para mais pessoas se arrepender, para mais pessoas aceitar a salvação em Jesus. Aí o versículo 10 diz: virá, entretanto, como um ladrão. E tem outros lugares que Jesus falou assim também, lá nos evangelhos, que a vinda dele vai ser nem que um ladrão. O ladrão avisa quando está para chegar, invadir a sua casa? De repente. Eu acho que eu vi algum caso meio estranho que avisou, mas eu acho que é muito ameaça, bem dizer, né? Mas virá como ladrão o dia do Senhor, nos quais os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Agora, então você vê que virá como ladrão. E aí no versículo 11 diz: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, todas as coisas aqui na terra. Por exemplo, você faz uma casa com cimento armado, você faz uma casa boa, um dia vai se acabar. Que tudo aqui na terra um dia vai se acabar. E Deus vai ter um novo céu e uma nova terra. Então aqui diz: visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como que vivem em santo procedimento e piedade, e esperando e apressando, olha aí, apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se o quê? Derreterão. Esse mundo vai bem dizer, se derreter, nem que uma vela com o material da vela, né? Vai, quando se está queimando, ela derrete, né? Então, diz: por essa razão, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado
irmão Paulo vos escreve segundo a sabedoria que lhe foi dado. Aí no final desse capítulo, vamos ler junto o versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então é o desejo de nós para nós, como essa pulseira que tem a cor verde, representando o quê? Crescimento que Deus quer para seus filhos e que nós precisamos ter. Olhando então, para resumir só mais um pouco os acontecimentos dos últimos dias. Então tem a tribulação e o final desses 7 anos, os últimos, a metade, né? 3 anos e meio, sendo a grande tribulação em que vai ter muito sofrimento e algumas pessoas, quando Cristo voltar e arrebatar os crentes, algumas pessoas vão aceitar Cristo depois que já foi tarde para subir, e muitos vão ser decapitados. É aí que vai vir o sinal da besta, 666, 666, que pessoas vão ter que ter, talvez tatuagem na mão ou na testa. Alguns acham que pode ser um chip, mas eu acho que vai ser uma coisa que pode ser visto, né? Não é só uma coisa escondida, né? Um chip é uma coisa que pessoas botam até no animal, uma coisa que para identificar o seu cachorro ou seja o que for. Mas durante esses 7 anos vai ter muito sofrimento, especialmente no final, né? Nos últimos 3 anos e meio, muitas pessoas vão morrer. Uma pessoa, para poder comprar e vender, vai ter que ter o sinal da besta. Então alguns crentes que vão esconder, vão morar talvez lá no mato e vão ter seus frangos aí no quintal, e como até pessoas hoje têm, às vezes no sertão e nos interior, pode ser que vão poder escapar até o fim da tribulação, mas muitos vão ser mortos. Até em Apocalipse fala de pessoas que foram decapitados pela sua fé durante a tribulação. Pastor, mas a tribulação, no caso, é uma pergunta realmente de quem é leigo. Os mortos, eles sofrerão a grande tribulação, ou são que estão vivos quando vier a grande tribulação? Os mortos já estão mortos. Os mortos sem Cristo. Sem Cristo. Fala. Não, os mortos, que eu falei, mortos de um modo geral. A grande tribulação é para uma determinada camada que está viva ainda? Não. É só para quem está vivo. Como é que pode sofrer quem está morto? Quer dizer... Pois é, essa minha pergunta então eles estão o mundo vai continuar do mesmo jeito, mais ou menos, só que os crentes já foram tirados fora. Mas outras pessoas vão aceitar Jesus depois que... Tem até alguns vídeos que diz, se o arrebatamento aconteceu, você deve fazer assim, assim, né? Mas então vai ter o grande sofrimento para os que ficam na terra durante esses 7 anos, e uma porcentagem grande da população do mundo vai morrer. Isso tudo no livro de Apocalipse. Então vai ter a guerra de Armagedon, vai ter a abominação da solução, vai o derramamento das taças. Isso tudo nesse tempo. Aí vai ter então o julgamento das nações. Cristo ele fala em Mateus 25 que ele separa as ovelhas dos cabritos, e Satanás vai ser amarrado no fim da tribulação. Então vamos entrar em 1000 anos de paz, porque Satanás vai estar amarrado e Cristo vai reinar, a Bíblia diz, com cetro de ferro. Então o reinado miliar, ou de 1000 anos, o próprio Jesus vai governar o mundo e Jerusalém será capital. Hoje Jerusalém é a capital de um país deste tamanhozinho, é menor do que o Ceará, o Israel hoje. Mas Cristo vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Vamos olhar para terminar no Salmo 24. Acho que ficou em cima. A vinda do Rei da Salmo Glória. 24, mas olhando primeiro no 22. 22. Profecia, e diz aqui na minha Bíblia, não sei na sua, por cima do capítulo 22 diz sofrimento e vitória do Messias. E tem então Cristo aqui como o Cordeiro. Você lembra que João Batista em João 1, versículo 29, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, quando Jesus vinha aproximando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então depois ele disse no versículo 36, no mesmo capítulo 1 de João: eis o Cordeiro de Deus. O que é que as pessoas pensavam quando eles viam, pessoas judeus daquele tempo, quando eles ouviam alguém como João Batista dizendo uma coisa dessa? Porque hoje nós não temos sacrifício para cultuar a Deus. Naquele tempo tinha. Naquele tempo o cordeiro era o que é mais usado. Você lembra que isso aconteceu na Páscoa, lá no Egito, quando Deus instituiu a Páscoa. E a Páscoa quer dizer que o anjo da morte vai passar por cima da casa que tem o sangue do cordeiro nas laterais da porta. E então Jesus é o cordeiro. Então pessoas que ouviram João Batista dizendo isso, por certo eles pensavam: rapaz, o João Batista está dizendo que esse homem vai ser morto, ele vai ser nosso sacrifício. Eles pensaram: esse João Batista ele está doido, porque a gente não sacrifica pessoas. Mas a verdade é que Jesus veio exatamente para ser nosso sacrifício. Então aqui tem palavras que Jesus falou na cruz. O primeiro versículo, Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? E várias partes aqui no versículo 7, por exemplo: os que me viram zombam de mim, afrouxam os lábios e dizem: confiou no Senhor, livra-o ele. Exatamente o que aconteceu. No versículo 18: repartiram entre si as minhas vestes. E assim vai. Então o capítulo 22 identifica Jesus como o Cordeiro, como o sacrifício. O capítulo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará, identifica Jesus como ele também falou: eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas. Então Salmo 23, Jesus como pastor. E o Salmo 24, Jesus como rei. Então você vê aqui Jesus com 3 manifestações diferentes: cordeiro, pastor e rei. Só enfatizando, pastor, que tem pessoas que pegam o Salmo 23 e colocam como uma proteção, uma boa sorte, uma coisa bonita, sendo que a pessoa não é nem ovelha, né? Não é nem ovelha do pastor. Porque para você abrir a boca e dizer que o Senhor é meu pastor, como está escrito, você tem que ser ovelha dele. Eu já andei em táxi que tinha isso, Salmo 23, Senhor meu pastor. Aí eu digo para motorista: você é crente? Não, eu só acho bonito. Acho bonito para proteção. E também tem pessoas que abrem o Salmo 91 como uma boa sorte para casa, né? É aberto. Fica lá acumulando poeira. Mas então, vemos o capítulo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. E no versículo 7: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Sabe que o muro ao redor de Jerusalém, eu fiquei lá 5 dias dentro, no hotelzinho, dentro do muro lá em Jerusalém, tem uma porta e tem vários portões. Então, eu estava perto do portão Java, e tem também portão Damasco e vários outros. Mas tem um que está fechado, o portão, e é exatamente lá que Cristo vai voltar, que ele vai passar, aquelas pedras vão se abrir, ele vai entrar por lá. Mas diz aqui: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então Jesus está voltando. Essa palavra
não pode voltar Vazio. sem ser cumprido. Não pode voltar vazia. Tem que acontecer. Já tem as profecias da primeira vinda de Jesus. Sabe que Isaías 53 são profecias que muitos judeus hoje em dia que não são crentes, porque existem judeus que são crentes em Jesus Cristo e existem judeus que diz que o Messias, que o Cristo ainda está para vir. Então Isaías 53 fala sobre profecias sobre um servo sofredor, sobre um cordeiro sendo um homem, quer dizer, um sacrifício. Nós vemos aí em Isaías 53, por exemplo, no versículo 5, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O que foi que aconteceu no final do versículo 6? O Senhor, Deus, fez cair sobre ele, sobre Cristo, a iniquidade de nós todos, que é dos nossos pecados. E nós não vamos olhar o capítulo todo, mas aqui é só uma das profecias sobre Jesus vindo no começo da Bíblia, e vamos terminar logo, mas lá no terceiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu a Deus, uma coisa tão simples, comendo uma fruta proibida. Eles tinham o jardim todo para usar, mas só não aquela árvore. Então, em Gênesis, vemos que a serpente veio e falou para Eva e você diz, como é que uma serpente podia falar? Realmente era o próprio Satanás que estava possuindo aquela serpente. Então vemos que quando Deus veio, que ele sempre vinha conversar com Adão e Eva na tardezinha, e quando eles pecaram, eles se esconderam. A pessoa não pode esconder de Deus, mas eles tentaram, E nós fomos destituídos da glória, Então, quando Deus falou para Adão, ele falou para Eva, onde estás? e ele disse, no versículo 15, ele ia colocar inimizade entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a profecia dizendo que um dia ia chegar alguém que ia resolver essa batalha entre Satanás e Deus. E Jesus veio exatamente para trazer a vitória, trazer a salvação. Então o que precisa é a gente aceitar esse presente da salvação e estar pronto para subir com Cristo quando ele vier no arrebatamento. Vamos orar.